Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma ótima terça-feira para você. E o papo hoje é sobre família. Na verdade, bem mais que isso. É sobre como fazer de sua família um porto seguro, sua fonte de inspiração, de paz. Como seria se você aprendesse hoje dicas poderosas para melhorar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Como melhorar o relacionamento com os seus filhos? Como seria se o relacionamento entre os seus filhos se tornasse mais afetivo e respeitoso? Tudo isso e muito mais você vai aprender no nosso programa hoje, porque o Bom de Papo orgulhosamente recebe os criadores do projeto FAP, Famílias de Alta Performance, Karine Zanon e Sérgio Piccoli. Uma alegria muito grande em recebê-los, mestre, muita alegria mesmo em tê-los aqui. E eu queria começar o nosso papo justamente por esse ponto. O que é exatamente uma família de alta performance? Então, família de alta performance é uma família que se ouve, é uma família que está presente, um entendendo qual é o comportamento do outro, a necessidade do outro, com esse olhar direto, assim, pelo o ser humano que está ali dentro de casa, sim, dividindo aquela casa com você. Coexistindo, né? Coexistindo. Sérgio, como nasceu a ideia do projeto? Pois é, Fábio. O projeto nasceu do problema que nós tínhamos dentro da família. O projeto já tem 12 anos, né? E nós começamos a desenvolver, perceber que as mudanças vinham acontecendo muito rápido e a gente não estava dando conta disso. Então, nós começamos a trabalhar internamente no nosso lar e aí começamos a procurar, né, pesquisar e garimpar nesse mundo o que a gente podia estar aplicando em nossa família para que nós pudéssemos estruturar, né, o nosso lar. E aí conseguimos desenvolver uma metodologia a qual a gente aplica há mais de 12 anos, chamada Família de Alta Performance. Vocês têm quanto tempo de casados? 20 anos de casados. E vocês começaram a fazer essa busca a partir de que momento do casamento? Vocês já tinham filhos? Sim, nós tínhamos os 2 filhos já. Nós temos a Luísa de 16 e o Leonardo de 13. Mas nós estávamos com as crianças pequenas, sim, e tínhamos cerca de 8 para 10 anos de casados. A vida estava complicada. Passa esse período místico, né, dos 7 anos do casamento. Os 7 anos foi uma tragédia, nossos 7 anos. E a partir dos 7 anos, esse período místico, a gente realmente estava muito complicado, estava muito ruim, e a gente começou a buscar. Nós tínhamos uma responsabilidade com aquelas crianças, principalmente, sim, porque ninguém casa para separar. A gente acreditava nisso também, que era bom, mas não estava bom mais. Então, sim, a gente foi buscar ajuda, principalmente por conta deles, porque eles eram muito pequenos, a gente não quis, naquele momento, tomar a decisão da separação. Então, a gente foi buscar entender o que a gente podia fazer para melhorar a nossa vida. Qual foi a primeira ferramenta que vocês tiveram acesso, que começou a ajustar o relacionamento de vocês? Então, nós tivemos acesso a muita coisa. A primeira que você fala desse... eu te diria que foi o nosso acesso à inteligência emocional. Sim. Na verdade, hoje o nosso trabalho, ele está todo baseado nisso. A inteligência emocional, a gestão da emoção, o entender como que faz aí para poder gerir isso que acontece aqui internamente, a gente não sabe muito como fazer. Por conta dessa curiosidade, de entender mais sobre inteligência emocional, eu parti para a área da arte-terapia, eu fui estudar arte-terapia, fui estudar psicanálise, porque a psicanálise, ela veio, eu estudei psicanálise há 18 anos atrás, e isso foi, assim, me acendendo para essa área. Então, quando o nosso pior momento aconteceu, a gente entendia, assim, que era preciso parar para aprender a gerir. Quais são as... Vamos colocar aqui uma dica interessante para tornar os relacionamentos mais nutritivos. Nutritivos ao ponto de você chegar com essa alegria que você falou, que é o sonho é o desejo de afeto de muita gente, ser recebido com carinho ao pisar em casa. Qual a primeira dica que a gente poderia oferecer para quem está assistindo? Eu diria que é o poder da presença.
é o estar presente, é o olhar no olho, sabe? É largar o telefone para entender o que a pessoa da casa quer, seja o marido, seja o filho, seja as questões entre irmãos. É esse poder da presença. Nesse exemplo que o Sérgio deu, a nossa filha falou que ela gostava, a hora que ela mais gostava de estar com ele especificamente, era quando ele levava no hospital. Porque no hospital ele não tinha o telefone, não tinha que ficar ligando, resolvendo coisas do trabalho. E isso deixou ele muito chocado. Eu imagino, é muito duro você ouvir que a gente ficou momento mais íntimo muito chocado. E afetuoso é o hospital, que é o momento da dor. E ela falou isso com a maior pureza e nós entendemos o quanto a gente precisa estar presente. Então essa é a dica primeira que eu dou para os casais, para as famílias, para as mulheres, que eu trabalho muito. Esteja presente, larga tudo, larga celular, entende, assim, olha no olho daquele que você ama e fala assim, estou aqui, o que você quer, o que você precisa, sabe? E ouvir, às vezes, eu penso que o estar presente é que o mundo está precisando hoje. Exato. E quando a gente está falando isso, a gente não está falando para você abandonar as redes sociais, abandonar o celular, porque é uma necessidade, sim, é um lazer, também um acesso à informação, mas dosar, né? Dosar. O equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é tudo, né, Fábio? Sem dúvida. O equilíbrio, você tem a hora dos amigos, a hora da rede social, a hora da novela, mas a hora específica, o tempo de qualidade ali para a família, específico para a família. E com os atores ali diferentes, né? Sim. Porque não é só aquele momento da família, todo mundo junto, todo mundo falando junto. Não, é um momento específico para cada um da família. Por isso que eu falo que a presença tem um poder. Então, estar presente. Você fala, Sérgio? Não, eu ia falar que isso vai ser um pouco difícil no início, né? Não é muito fácil. E as pessoas têm assim, eu errei, estou no celular, meu filho perguntou, perdi a oportunidade. Não, desliga o telefone por um minuto e volta atrás e tenta recuperar aquele momento, porque isso também é possível, né? Não desista naquele primeiro momento que você não deu atenção. Se você não deu atenção e depois você percebeu isso, volte atrás. Sim. E acerte aquele momento que você... Que esse é um estágio da evolução também, sim, né? Por exemplo, o primeiro momento nosso de ignorância é você ignorar que ignora. Sim. É uma ignorância inconsciente. Você faz a coisa errada, mas sem saber que é errado fazer aquilo. Quando você faz algo errado e você lembra que não, que isso não é a melhor forma de fazer, pô, mas já fiz, mas pensa o lado positivo, você lembrou que isso é errado. Hoje você já sabe que é errado. Você está num degrau. O próximo passo é você começar a ter mais controle sobre essa situação. Eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Meu filho, eu estava fazendo um trabalho em casa e meu filho queria conversar comigo no momento que eu tinha que fazer o trabalho. E eu tinha que entregar o trabalho no outro dia. E aí ele tinha ganhado um brinquedo novo e ele ficou ali insistindo por brincar comigo. Eu não podia. Quando eu terminei, já era muito tarde da noite, eu já tinha dormido. Eu fui tomar meu banho e eu falei, eu perdi essa oportunidade. E quando eu ia deitar, eu falei, por que eu perdi essa oportunidade? Se eu acordar ele, amanhã vou ter que acordar cedo e ele não, entendeu? Então eu acordei ele, a gente acabou brincando com o brinquedo novo por alguns minutos, um tempo, e depois ele voltou a dormir e eu também. E aquela oportunidade não foi perdida. Então isso é importante que você falou, você tem que saber que você pode recuperar alguns momentos, nunca desistir desses momentos. Exato, e o seu sono talvez não seria um sono tão bom, você imaginando que deixou uma frustração ali isso faz muita diferença. Na memória dele e na tua também. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, e o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você continuar com a gente, porque no próximo bloco a gente vai dar uma dica muito poderosa para você aprender a melhorar o relacionamento com o seu filho e entre os seus filhos. Fica com a gente que a gente volta muito rápido, o intervalo mais rápido da televisão capixaba é menos de um minuto. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando sobre o projeto Famílias de Alta Performance. Karine Zanon, Sérgio Piccoli e o nosso delicioso Café Cafuso, que eu faço questão de servir para vocês, porque o Café Cafuso, ele marcou, né, a memória afetiva do capixaba. O cheiro do Café Cafuso, ele já emana na gente a lembrança da infância, da avó fazendo, é uma coisa incrível. Vamos brindar aqui.
E detalhe que o Café Cafuso está lançando agora o Extra Forte. O Cafuso Extra Forte, para quem gosta de um café mais encorpado, né? Para quem gosta de ler muito, estudar longas madrugadas. Esse aqui é um bom companheiro que você pode conhecer no supermercado próximo à sua casa, tá bom? Eu vou convidar vocês agora para assistirem um quadro que é o Papo de Rua. Eu fui às ruas e perguntei para as mulheres o que mudou na vida delas a partir do momento em que elas se perceberam mães. Vamos ver como é que foi essa história. Papo de Rua! Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu vim às ruas para saber como é essa experiência de ser mãe. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Ei, posso te fazer uma pergunta? Pode. Que bacana. O que de mais especial cada um deles te ensinou? Ai, amar. Preferi, tipo assim, optar por eles a qualquer outra coisa. A balada, renúncia. Renúncia. Acho que ser mãe é renúncia. Porque em primeiro lugar tem que ser os filhos, né? Tudo que você for pensar é os filhos. É profissão, é estudo, é esposo, tudo é os filhos. Amizade, para saber se seria uma coisa boa, um bom exemplo para os filhos. Tudo são os filhos, eu acho. A base de tudo, em primeiro lugar, são os filhos. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O que ser mãe te ensinou? Ah, muita coisa, ser mais humilde, ter mais amor ao próximo. Eu acho que a gente para de pensar na gente. Eu não penso mais primeiramente em mim, não é, mãe? É verdade, a gente só pensa nos filhos. A gente pensa primeiro nos filhos e depois na gente. Eles é tudo. Eu acho que não tem ninguém que preencha o espaço deles. É tudo. Não tem homem, não tem mãe, não tem nada. É os filhos em primeiro lugar. E o que ela te ensinou como mãe? Muita coisa, principalmente ser uma boa mãe, porque hoje eu sou uma boa mãe, porque ela me ensinou a ser. Então agradece a ela. Obrigada, mãe. Te amo. Te amo. Deus abençoe. Isso é muito especial para mim. Amém. Nesses últimos 9 anos, o que ele te ensinou de mais interessante? Assim, é que a gente tem que batalhar mesmo, né? Ser batalhadora, ser mais forte, né? Não, assim, cair à toa, assim, triste, né? Por mais que as lutas vêm, né? Para poder cuidar, a gente tem que continuar forte e firme, né? Sabe que daqui a 15 anos ele vai acessar a internet e vai assistir essa entrevista. O que você gostaria que ele ouvisse da sua boca falando sobre ele? Ai, ele é minha vida. Tudo pra mim. Que bom. Saúde pra ele e pra você, tá? Valeu. Que ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ela é um milagre de Deus na minha vida e que eu espero sempre tudo de melhor para a vida dela, que ela seja que ela tenha caráter, que ela seja uma boa mulher. Porque a gente, quando está grávida, a gente não pensa como que o filho vai vir, a gente pensa que ele vai vir normal, né? E esse aí só é especial. Ah, é uma boa mãe, fez tudo que pôde, agora eu que estou fazendo por ela. E é o que todos os filhos têm que fazer, cuidar bem dos seus pais. Né? É isso aí. Parabéns, então. Tenho cartões da casa, no crédito aqui vou passar. Minhas contas vou organizar, é muito fácil olhar pra cá. Com ele eu posso tudo, pra alegria do meu bolso. Supermercado, farmácia ou posto, nunca fico no sufoco. Eu ainda não falei, mas vocês vão adorar. Até 50 dias pra pagar e ainda dinheiro pra sacar. Faça já o seu. Cartões da Casa, um jeito fácil de realizar. Foram muitas respostas, mas basicamente a renúncia estava presente em muitas falas das mães, não é? Você como mãe acredita que a primeira questão que vem da maternidade, o primeiro aprendizado é o aprendizado da renúncia? Para mim também. O que acontece? A gente tem eu entendo que o filho é um presente e a gente que precisa ajudar moldar aquele caráter ali, né? Nós somos espelho. Então não tem como, eu preciso renunciar de muita coisa para eu poder ser uma mãe que seja um bom espelho para os meus filhos. Porque isso vai
vai aparecer lá na frente, o adulto que eu estou formando. Exato. Nem lá na frente, já na infância e adolescência Agora, né? já começa a refletir esses elementos. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é repetida por muitas mães e por muitos pais também, que é a história do meu filho não me escuta. Como se fazer escutar por esses filhos? Na realidade, a comunicação, Fábio, ela tem que partir da escuta ativa. Você só consegue entrar no mundo do outro se você parar para escutar o outro. Então, quando o pai quer que o filho entenda ele, escutando ele, é muito difícil se ele não escutar o filho primeiro, né? Porque a maturidade está no pai e não no filho. Então, o pai tem que parar para escutar o filho, para entender as necessidades do filho. Não que ele vai suprir todas as necessidades, mas para ele conseguir entrar no mundo do filho. E aí sim, existe um diálogo entre os dois, né? Então, existe uma certa, assim, como se diz, um erro quando o pai fala assim, meu filho, eu não entendo meu filho, ele não me escuta. Sim. Né? É o inverso. É uma metáfora que ajuda a gente a compreender muito isso, é aquela história do chinelo, né? A gente só consegue calçar o chinelo do outro descalçando o nosso. E às vezes o pai e a mãe entram nesse embate, mas do seu salto alto, olhando de cima, né? Com uma boa conversa, começa no olho a olho. Os dois se colocarem na mesma altura, se permitir adentrar nesse universo conflituoso, que é o universo naturalmente, por conta de questões biológicas até, esses conflitos internos do adolescente. Então, poxa, vamos chegar ali perto. Isso é muito rico. Quando a gente pode dividir com o filho a experiência. E não é o sermão, eu sempre falo assim, não é para ficar dando sermão, mas dividir a experiência, olhar, sabe, no olho, entendendo o que ele está passando. E uma das experiências mais ricas que eu já tive com a minha filha, que é adolescente, é quando eu contei para ela coisas que eu passei na adolescência e ela falou assim, nossa, mãe, você também sentiu isso? Eu falei, já fui adolescente. E aí as pessoas não tem esse cuidado, às vezes, de contar para o filho da sua história e prefere ficar dizendo, faça o que eu falo e não o que eu faço, né? Isso aí... E criar uma imagem de ser perfeito, né? Isso, quando você se coloca, não, eu sou perfeito, eu nunca errei, eu sempre fiz as coisas certas, você fica inalcançável, né? Isso aí. O erro fragiliza. Eu já errei, eu já passei por isso, né? E os pais, Fábio, eles têm que escutar, não no sentido de prestar atenção para responder, mas sim escutar para entender o que o filho quer dizer. São duas coisas diferentes. Eu paro para entender e não para responder. Sim. A escuta ativa é isso. Eu quero entender e não corrigir. Porque a correção já vem na mente, o seu diálogo interno já está no meio do processo da conversa. Então, tente calar o seu diálogo interno e escute o seu filho para entender qual é o momento. Né? O que está passando, o que está se passando naquele momento. Para depois sim processar a sua resposta. Porque o ser humano, ele já tem esse hábito, né? Já estão conversando aqui, já estou processando a resposta daquilo que pode vir. Exato, então, já vem com uma resposta, pronta, esperando só a hora de entregar, né? Parece político em debate, né? Réplica, assim. Tréplica e tal. E essa habilidade de escuta, eu acredito que ela possa ser uma ferramenta interessante também para o relacionamento do casal. Porque tem casal que não consegue conversar as coisas mais simples, que toda conversa simples acaba em discussão pesada, em gritaria, em desentendimento, sabe? Não conseguem, às vezes, discutir qual vai ser a pizza que vão pedir no domingo, que dali já nasce uma briga. O primeiro passo de um diálogo é você saber qual é o objetivo daquela conversa. Qual é o objetivo? O que eu quero, no final daquela conversa, alcançar? E quando a gente não tem um objetivo, a gente se perde, né? E aí o papo continua, aquilo que era para ser uma conversa saudável, salutar, aquilo se torna um monstro. Então, o primeiro passo de um casal ou de qualquer ser humano, ou até, né, vamos falar no mundo corporativo, você vai simplesmente ter um objetivo para começar a sua conversa. E se você tem um objetivo, você vai com ele até o final. Você não se perde ali. E outra coisa que a gente fala muito do casal, isso aconteceu com a gente, isso acontece muito, é que você começa a subtrair e você está sempre querendo tirar do outro aquilo que você acha que ele não te dá, né? E isso também atrapalha muito no diálogo. Então, são as duas dicas que eu tenho deixado aqui para você. São dicas poderosíssimas. Você que a pessoa entra numa DR, se você entra com essa percepção que o Sérgio colocou de o que eu quero
depois dessa conversa, É isso aí. você não permite cair nas ciladas Isso aí. das brigas, do desentendimento, porque tudo que você não quer é sair pior do que você entrou. Isso aí. Isso aí. Só que muita gente, quando entra na discussão, acha que você entra numa discussão não para melhorar algo, você entra para ganhar ou Pra perder. ganhar. É isso aí. E, na verdade, diante de uma briga, os dois perderam, né? Não tem vencedor nessa história. Se você vai dormir no sofá, meu amigo, você perdeu. Por melhor que seja seu argumento, por melhor que seja seu desfecho, seu fatality, você perdeu. Você está no sofá, meu amigo. E manter, né? Sim. Manter o que você quer até o final da conversa, para não se perder e realmente não ter que dormir no sofá. Outra questão interessante da gente trazer à tona aqui é aquela história em briga de casal, vem muito à tona essa frase, que é a frase que fala o seguinte: tá bem, mas eu vou mudar quando você começar a mudar. Essa é clássica e de muito tempo, né? Ninguém muda ninguém. Não, a gente cansa de falar isso, né? E quando o casal chega nesse ponto de só vou mudar se ela mudar, eu ouço muito isso. Karine, eu vou mudar, mas quando ela mudar, eu sempre falo assim, olha, a queda de braço vai ser ruim para os dois, não tem quem ganha, quem perde, só tem quem perde. E quando a gente toma conta da nossa parte na relação, aquilo que o outro tanto fala, e aí eu começo a tomar conta da minha parte na relação, naturalmente o outro vai mudar. Porque eu dei conta da minha parte na relação. Eu dei conta de resolver as minhas questões. E aí, assim, não existe uma outra fórmula. As pessoas que entram nesse ciclo, só vou mudar quando o outro mudar, É a melhor 10, desculpa 15, para não 20 fazer anos. nada, né? Se você Claro. você está terceirizando a responsabilidade Isso da aí. mudança, Isso nós aí. somos responsáveis, ou seja, autorresponsabilidade. Se você não Total. quiser mudar, você vai falar que a culpa é do outro, você vai falar que a culpa é do governo, você vai falar que a culpa é do sol, é do Pra frio. não ter que Sempre tem fazer uma boa nada. desculpa para não fazer nada, né? Isso aí. A gente sempre tem uma boa desculpa para não fazer nada. Então assuma as rédeas da tua vida, amigo, amiga. Um outro assunto para a gente conversar aqui, que eu não posso deixar esse programa sem a gente falar sobre isso, é o seu atendimento a mulheres, né? Você tem um trabalho muito voltado para mulheres. Eu tenho um programa chamado Seja Sua Melhor Versão. E é online esse programa. Eu mantenho, inclusive, um grupo de mulheres do Brasil inteiro. E esse programa, inclusive, chegou na Síria. Eu fiquei muito feliz com isso. E lá a gente precisa mesmo, tem gente que precisa mesmo, né? De pessoas que trabalham com mulheres refugiadas, mulheres que perderam maridos, e essas mulheres chegam numa casa, num abrigo, desesperadas, assustadas, em pânico, e aí a inteligência emocional que está sendo trabalhada com elas. Inteligência emocional para essas mulheres. Hoje, as mulheres que você atende online. Online. O que as mulheres mais buscam nesse projeto? Então, é geral, as pessoas estão em busca de equilíbrio e de felicidade. Na verdade, plenitude, felicidade plena. Sim. Que as pessoas vão entendendo que a felicidade não está nas coisas, não existe um lugar, né? É Sim. o caminho que vai se construindo. Então, as pessoas estão sentindo muita necessidade do equilíbrio, de baixar o nível de ansiedade. Pessoas que estão buscando na inteligência emocional uma forma de não entrarem, eu ouço muito assim, de não terem um ataque de nervos. Teoricamente é isso, sabe? Exato, e definir o que é felicidade para ela, né? Pois é. Ela fica pensando que a felicidade é aquilo que ela vê a amiga fazer, Pois é. a atriz da novela, a digital influencer fazer. Pois é. Pô, você tem seu modelo de felicidade, de repente Exatamente por isso que o programa é Seja Sua Melhor Versão. A gente que deixar no final de semana tem que viajar, tem que ir no bar, tem que fazer não sei o quê, porque tem que postar todas as fotos. Às vezes a felicidade para ela é estar deitada na cama assistindo uma série. É descobrindo exatamente isso. É descobrir o seu modelo. E vocês, apesar de terem o trabalho junto, no Família de Alta Performance, têm os trabalhos separados. Sim. No seu caso, ou seja, a sua melhor versão, e o Sérgio atua no campo de comunicação empresarial, né? Isso. Na verdade, esse trabalho também a gente faz juntos. Sim. Né? A gente trabalha em algumas organizações e trabalha de que forma? Levando essa inteligência emocional para dentro das organizações. Levando na área da psicologia positiva, da neurosemântica, da neurociência, da programação neurolinguística, todo esse processo, né, que as pessoas possam se equilibrar melhor diante de todas essas mudanças que têm acontecido. As empresas
tem que fazer essas mudanças rápido, né? As mudanças acontecem rápido e nem sempre as pessoas que trabalham nessas organizações recebem essas mudanças com tanta facilidade, com tanta agilidade. Emocionalmente, elas precisam estar um pouco mais equilibradas também para que isso aconteça como a mudança tem que acontecer física. É que esse equilíbrio vai trazer resultado, inclusive, na família. Ou seja, se a pessoa não tem se ela não consegue se relacionar bem com seus colegas de trabalho, a dor dos embates desses relacionamentos no ambiente de trabalho vai transbordar na família. E vice-versa. A gente costuma dizer exatamente da família isso. também vão chegar lá na A gente empresa. costuma dizer exatamente isso. A gente melhora, ajuda a melhorar o ser humano como ser humano e melhorando o ser humano, ele se melhora dentro da família e ele dá resultado na empresa. Sim. Melhora a produtividade na empresa por conta de ter se alinhado, entendido um pouco mais, conseguido gerir aquele estresse, a neurose, a loucura do dia a dia. O dia a dia tem cheio disso. Eu vou pedir uma coisa, para a gente terminar a nossa edição aqui, eu vou pedir que cada um de vocês ofereça para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, uma dica. Só que eu quero que o Sérgio dê uma dica para quem está nos assistindo de como ser um bom marido. Parece que é difícil, né? Falar como é que vai ser um bom marido. E eu acho que tudo começa no acordo que você vai fazer com sua esposa. Então, a primeira dica é sentar, conversar e olhar nos olhos o que ela precisa realmente. E parar pelo menos uma vez para escutar sem querer responder antes da resposta que ela vai te dar. E a partir daí cumprir esse acordo. Porque quando você cumpre o acordo que você fez, por mais simples que ele seja, isso é uma coisa que para você pode ser que não tenha muito valor, mas se ela te pediu, é porque para ela tem um valor muito grande. Isso faz com que o seu relacionamento comece a dar um fruto de forma diferente. São frutos diferentes daquilo ali vai crescer. Eu acho que a primeira dica é você fazer um acordo. Ótima. Karine, sua vez de conversar com a nossa amiga aqui e dar uma dica de como ser essa boa esposa. Bom, a boa esposa, eu acredito que é aquela que consegue olhar para as necessidades daquele que um dia você escolheu para estar do teu lado. E aí eu costumo dizer que a gente precisa ter um olhar, um cuidado que é próprio da mulher, a gente sabe fazer isso, mas a gente olhar com cuidado para as necessidades. E não estou falando de necessidades do dia a dia, das necessidades emocionais do marido. Às vezes ele está precisando de ser ouvido, às vezes ele está precisando de um abraço, um olho no olho. E sexo é a melhor parte do casamento. Use e abuse disso aí, porque tem muitas mulheres que têm privado seus maridos de sexo. E sexo é uma necessidade do homem e vai fazer ele muito feliz e você naturalmente por tabela. Ouve isso aí, viu? Dicas poderosas para vocês. Em qual rede social que as pessoas podem conversar com vocês e saberem mais sobre essa atuação? Então, hoje a gente colocou o nosso site, nós temos nossos projetos dentro do site, que é o movimentobelieve.com.br. E a rede social, sou mais eu que atuo, que é Karine Zanon, Neurocoach. Ótimo. Então, o Movimento Believe tem um canal no YouTube, mas o site, lá no site tem tudo. Inclusive no site a gente tem e-books gratuitos para as pessoas baixarem, sobre inteligência emocional. Livro aí para você melhorar a tua performance. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. É uma alegria para o Bom de Papo recebê-los e uma satisfação para quem está nos assistindo de trazer um exemplo de ferramentas que possam melhorar relacionamentos. Sabe, acima de tudo, o nosso programa tem uma atenção muito grande com as famílias. Sim. E saber que a gente está levando um conteúdo de qualidade para vocês me deixa muito feliz, por isso eu quero agradecer muito a presença de vocês. Prazer todo nosso. Certo? Um forte abraço a você e até a nossa vitória. Terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo.